Nem sempre a vida é difícil, às vezes é só você que tem crença de esforço mesmo. A crença de esforço, ela está enraizada sempre no orgulho e ela afeta muito o nosso merecimento. Isso significa que quanto maior o orgulho que você tem dos seus esforços, quanto mais você enche a boca para falar o quanto você é guerreirão ou guerreirona, o quanto a sua vida é difícil, o quanto a sua vida é uma luta e blá blá blá, mais resistência você cria na sua própria vida, porque você não se sente digno de receber algo se você não tiver sofrido o suficiente, se esforçado o suficiente, se angustiado o suficiente. Isso funciona como se fosse um autocondicionamento. Sabe os cachorros de Pavlov, do condicionamento pavloviano? Toda vez que ele tocava os sininhos, ele dava comida para os cachorros. Depois de repetir esse experimento diversas vezes, os cachorros ficaram condicionados. Então, toda vez que ele tocava o sininho, os cachorros salivavam esperando receber comida. No caso da crença de esforço, a pessoa ela se condiciona a receber somente depois de ter passado por um período grande de angústia, sofrimento e esforço. Então ela vai correr atrás dessas coisas, porque na cabeça dela essa é a única forma de ela conseguir o que ela quer. A crença de esforço ela é bastante controversa porque existe muito orgulho envolvido. E sempre que a gente tem muito orgulho, existe uma barreira muito forte que impede a gente de enxergar a verdade. Então, sempre que a pessoa estiver correndo atrás de uma meta, de um objetivo, de uma recompensa, ela sempre vai escolher o caminho mais difícil. Ela sempre vai escolher o caminho mais estressante, mais conturbado, que traga mais resistência. Mesmo que exista um caminho mais fácil, mais rápido e menos estressante, ela simplesmente não consegue enxergar. Ela fica completamente cega para as opções mais eficientes e mais fáceis. Porque ela precisa sentir aquele esforço, aquele sofrimento e aquela angústia para conseguir se sentir merecedora da recompensa. Você certamente conhece alguém assim, ou talvez você seja assim. Então existem basicamente 2 motivos que impedem as pessoas de aceitar que elas têm crença de esforço, que impedem as pessoas de enxergar caminhos mais fáceis e mais leves. Bom, a primeira delas eu já falei, é o orgulho. O orgulho é basicamente uma ilusão de superioridade. Pode prestar atenção, todo e qualquer tipo de orgulho é uma ilusão de superioridade. E o orgulho está muito atrelado ao sistema de crenças e sistema de valores de cada pessoa. Então, o que para uma pessoa pode ser um motivo para se orgulhar, para outra pode não ser. Nesse caso específico das crenças, a pessoa ela se orgulha da luta, ela se orgulha do sofrimento, ela se orgulha do esforço, porque ela entende que ela ter essas qualidades, que ela entende que o fato de ela precisar ralar tanto para ter as coisas que ela precisa, faz dela alguém melhor do que os outros. Por quê? Porque dentro desse sistema de crenças, aquilo que é fácil não é valorizado. É valorizado a peleia, o esforço, o sacrifício, o sofrimento, o estresse, a ansiedade, a preocupação. Tem gente que glamoriza burnout. Isso não necessariamente é verdade. O fato de que uma pessoa consegue as coisas com menos esforço do que você não faz ela pior do que você. Às vezes ela só é mais esperta. E a culpa é o segundo motivo que impede as pessoas de aceitar que existe uma realidade um pouco mais fácil, uma realidade mais leve, mais suave e que elas são dignas, sim, de terem as coisas com essa leveza e com essa suavidade. Então a culpa geralmente acontece quando é uma questão de lealdade familiar. De repente os seus pais, os seus familiares tiveram uma vida muito sofrida, muito batalhada, então eles tinham muita escassez, trabalhavam muito para ter pouco e aí você se sente culpado de quebrar esse ciclo, que é culpado de ser uma pessoa que aproveita a vida, ser uma pessoa que consegue ter muito mais fazendo muito menos. E aí você se sabota para, digamos assim, não ofender a sua família, para não quebrar esse ciclo. E aí você cria inúmeras barreiras entre você e os seus objetivos para que você garanta que aquilo não vai ser fácil. Quem faz isso? É o seu ego que faz isso. Então vamos para o que interessa. Como que você sai desse modus operandi da crença de esforço e consegue ter uma vida mais eficiente fazendo mais com menos esforço? Tudo começa na sua mente. Então aqui, essencialmente, eu preciso te dizer que você tem que aprender a diferenciar o ego do espírito. Quanto mais identificado com o ego você estiver, mais difícil as coisas vão ser, porque esse sistema de crenças ele está justamente no seu ego. É o ego que opera ele. Então, quando o ego está no controle, que é quando você se identifica com o ego, o que acontece é que ele tenta ser Deus
mas ele não tem a sabedoria de Deus. Então, quando ele tenta fazer você atingir algum objetivo, ele vai correr atrás das coisas, ele vai por tentativa e erro, porque ele não tem sabedoria. Ele só quer fazer. E aí ele atira pra todo quanto é lado, desperdiça muita munição e é óbvio, você se sente exausto. Agora, quando você aprende a fazer essa diferenciação e descobre como ouvir o espírito, que é aquela parte sua que é sã e que tem sabedoria divina, essa parte, ela é precisa. Grave essa palavra, precisão. Por quê? Porque ela vai direto ao ponto, ela aperta exatamente o botão que precisa ser apertado. Ela faz em 1 minuto o que o ego leva 1 ano inteiro para fazer. Para você visualizar melhor o que eu quero dizer, imagina um trem. Imagina a cabine desse trem, que existe um painel com diversos botões e alavancas e cada um tem uma finalidade. Nesse painel existe um botão, um único botão, que quando você aperta esse botão, ele para o trem. A sua missão é parar o trem, mas você nunca dirigiu um trem, você nunca entrou dentro da cabine de um trem. Quando você deixa o ego no comando, o que o ego vai fazer? Ele vai por tentativa e erro. Então ele vai puxar tudo que é alavanca, ele vai apertar tudo que é botão, ele vai sair, ele vai correr pelo trem, ele vai tentar apertar em tudo que ele conseguir. Ele vai fazer de tudo, principalmente da pessoa que tem crença de esforço. Ela vai fazer de tudo, menos apertar no botão que ela deveria apertar. Era uma coisa simples, e aí quando ela parar e estiver quase desistindo, ela vai olhar para aquele botão e vai apertar no botão. E aí o trem vai parar. Só que o que acontece? O ego, ele sempre quer levar crédito pelas coisas. Então, naquele momento em que você estava praticamente desistindo, o espírito sussurra, que era para você apertar o botão, e você vai lá e aperta o botão. Só que o ego quer levar esse crédito. Então, ele vai dizer o quê? A história mental que ele vai se contar é que o trem parou por causa de todas as ações que ele fez. Ele não vai reconhecer que foi só aquele último botão. Ele vai achar que todo o esforço que ele fez foi realmente necessário. Agora, se a pessoa tivesse simplesmente parado ali naquele momento e escutado a sua intuição, ela ia ir direto no botão. Ela ia fazer em 5 segundos o que o ego levou 1 hora para fazer. Ela ia simplesmente intuir aquele botão e ela ia apertar. Então, o segredo para você conseguir fazer mais com menos esforço é você ser assertivo naquilo que você faz. E você consegue isso quando você aprende a diferenciar essas duas vozes dentro de você e começa a silenciar o ego e ouvir mais a sua intuição. O espírito, ele não tem a tagarelice do ego. Ele é simples, direto e objetivo. Inclusive, a marca da verdade é a simplicidade. A complexidade, ela é do ego. O ego, quando ele quer entender as coisas, ele demora séculos, ele faz infinitas racionalizações mentais, ele faz cálculos, ele faz isso, ele faz aquilo. O espírito, ele só sabe, entende? É um saber, não é um raciocínio. Mas você só acessa esse saber quando você silencia a sua mente e se conecta com o seu centro. Então, toda vez que você estiver diante de um desafio, de um problema, saiba que sempre que você for pela ansiedade, pelo medo, pela preocupação, você vai estar indo pelo caminho do ego. Mas, se ao invés disso, você se afastar do problema por um momento, buscar descanso em Deus, deixar Ele ser quem Ele é, você vai receber a intuição mais precisa e eficiente possível para aquela situação. Então, em resumo, você precisa soltar o seu orgulho, parar de se orgulhar do esforço, parar de julgar e criticar as pessoas que conseguem coisas com menos esforço e ao invés disso tentar aprender com elas. Você precisa também desfazer crenças de esforço, entender que elas são apenas crenças limitantes de valores equivocados que foram transmitidos para você. E buscar passar mais tempo do seu dia em conexão com o seu centro para você desenvolver e afinar a sua intuição. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Esse tema é bem controverso, pode ser dolorido para algumas pessoas, afinal de contas, quando mexe com o nosso orgulho, mexe com uma vulnerabilidade nossa. Mas é um desconforto necessário que faz a gente crescer. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!